Bom, por fim, nós entramos aí no último bloco temático e eu gostaria de abordar aí sobre a crise sanitária, né? Uma crise mundial, mas nós estamos enfrentando essa crise aqui no Brasil com um agravante muito grande e já temos mais de 160 mil mortos pela Covid-19 aqui no país, né? Então, nesse momento em que há muitos mortos, né, nós vemos os discursos dos governos de abertura do comércio, né, e também da volta da educação, né, que a gente percebe que está de acordo com os interesses de retomada da economia, que são interesses da burguesia, né, que coloca o lucro acima da vida das trabalhadoras, né, dos trabalhadores. Então, a pergunta que eu faço para vocês, né, o que vocês pensam, né, sobre isso, sobre essas retomadas da economia e da educação, e quais as propostas que vocês defendem aí para enfrentar a crise sanitária, né, as propostas para saúde pública? Nossa, esse tema é bem, diria assim, que chama muito a atenção, porque a impressão de que a gente tem quando a gente vê o movimento, né, na cidade, é como se a pandemia tivesse acabado, né, e nada se faz. E a gente volta aí à questão, como que a gente valoriza um profissional da área da saúde, sabendo o que eles estão enfrentando, né, para tentar manter as vidas ali, sem estrutura nenhuma, e essa liberação, porque do jeito que está e nada é feito, né, nessa questão, eu volto até na questão do retorno às aulas. O Estado que virou, falou que iam retornar às aulas, jogou a responsabilidade para os municípios, né? E os prefeitos foram liberando alguns. Aqui em Itapecerica, da Serra, a gente volta até na questão da luta, a importância da luta, né? Porque quando a gente percebeu a primeira situação, o documento que saiu falando de que as aulas não retornariam no município, o prefeito falou que as aulas só iriam retornar o ano que vem, aqui as aulas do município, e deixou facultativo para o Estado. Eu acho engraçado, né? Se o meu irmão estuda no município, a saúde dele está sendo priorizada, a minha do Estado não. Olha como eles fogem um pouco da responsabilidade quando vem lá do Estado. Independente de ser uma ordem do Estado, ou ser uma escola estadual, nós estamos falando de vidas, né? E ali a prioridade ali são vidas. E aqui em Itapecerica a gente teve um movimento que partiu de alguns colegas que solicitaram uma conversa com o prefeito, né? E foram atendidos. E o prefeito pediu uma resposta da diretoria, a qual perceberam que não há condições de retorno, né? E aí o retorno das aulas aqui no município de Itapecerica da Serra ficou para o ano que vem. Achei isso só a prova de que a luta realmente vale a pena. E fico apreensiva, por quê? Porque eu percebo que os municípios vizinhos, isso não está acontecendo. Quanto eles estão lutando para que esse retorno não aconteça, né? E aí você percebe o quanto eles priorizam a questão do comércio, a questão da economia mesmo, como isso tem sido prioridade, né? E nós estamos aí falando de, olha o número só vem crescendo, né? Outro exemplo também do número são as campanhas, que como eles estão desenvolvendo essas campanhas, alguns sem máscaras, outros sem álcool, mas qual é a prioridade deste momento? Quem tem aí o poder, quem tem recurso para fazer essa campanha, como eles estão desenvolvendo essa campanha nas ruas, e isso me preocupa muito. Por quê? Porque os números só vêm aumentando e você percebe o descaso mesmo, né, com a população e com a questão da nossa saúde. Sim. É bem lembrado pela Vanusa que a campanha eleitoral, inclusive, aqui em Taboão da Serra, começou com a campanha contra a volta às aulas presenciais.
foi bem interessante, porque o governo anunciou em agosto que as aulas, algumas escolas retomariam em setembro, em 8 de setembro. Quando foi em setembro, ele anunciou a data de 7 de outubro, né? E nós tivemos a oportunidade aqui de sair, as candidatas e candidatos do PSOL, com a Najara Costa, prefeita, e fazer a panfletagem na Feira do Pirajussara. Nós, do Grupo Operário Internacionalista, fizemos na Feira do São Judas, e para mim foi bastante surpreendente a firmeza das mães e dos pais, de alunas e alunos, ao afirmarem: é um absurdo o retorno às aulas nesse estágio da pandemia, no pico da pandemia, e meu filho ou minha filha só volta para a escola quando houver uma vacina. Palavras de mães e pais. E nós sabemos que são mães e pais que estão enfrentando o desemprego, mães e pais que estão enfrentando o fato de, principalmente as mulheres da família, estarem presas aos cuidados com os filhos, mas a vida é o mais importante. Eles falam mesmo: as aulas depois recupera, agora a vida não vai recuperar. E isso é bastante importante para a gente refletir, porque existe uma cultura no país, felizmente construída, e muito em função do Sistema Único de Saúde do país, existe uma cultura da vacina no país, né? Vocês são muito jovens, Maiara muito jovem, Vanusa também em relação a mim, mas eu sou de uma época em que eu tive colegas de escola que tiveram poliomielite. Puxava a perninha, tinha a perninha mais curta, né? Eu conheço, e na minha época, muitas crianças morriam de sarampo, de varíola, de coqueluche. Então, veja bem, a vacina, nos últimos 50 anos no país, permitiu, acho que um pouco antes dos 50, porque eu fui vacinada, né, permitiu, inclusive, uma longevidade da população mais pobre. Né? Minha mãe, por exemplo, tem 82 anos de idade. E eu conheço outras tantos e tantos idosos que estão bem com saúde graças à vacina, porque a vacina, inclusive, matava muitas crianças. E nós temos visto no marco desse governo burguês, que eu chamo de sem máscara, sem filtro, sem maquiagem, que quer avançar sobre os direitos da classe a qualquer custo, nós vemos também, além do machismo, da LGBTfobia e do racismo, um movimento de ignorância científica que é completamente absurdo, como, por exemplo, questionar a validade das vacinas. Não só questionam a validade das vacinas, como, do ponto de vista da educação, tiraram dinheiro das universidades e dos institutos de pesquisa público, que impediu e impede o avanço sobre tratamentos de saúde importantes sobre a população. Tanto que a Covid-19 e a disseminação do coronavírus é diretamente o avanço do capitalismo sobre as riquezas, sobre a natureza, sobre a classe trabalhadora, de forma irresponsável, a garantir um vírus como esse que não tenha como ser combatido imediatamente, vitimando milhões de pessoas pelo mundo. E a maioria das vítimas, como foi falado aí pela Maiara, são trabalhadoras e trabalhadores. Enquanto estava morrendo a burguesia, é aquele pânico, aquela comoção, mas agora estão morrendo trabalhadores e eles estão colocando na conta do normal. Então, os trabalhadores, por quê? Porque a economia não parou em nenhum momento. Nós somos um setor que pôde ficar em casa em home office. A saúde pública, a linha de frente, não ficou em home office. As fábricas não ficaram em home office. O supermercado não ficaram em home office. O transporte não ficou em home office. Nós denunciamos no Palavra Operária recentemente a situação dos frigoríficos no país. São mais de 500 mil trabalhadores e 25% da força de trabalho já foi contaminada pela Covid. Não sabemos das sequelas dessa doença. Não há ainda uma perspectiva objetiva da vacina. Portanto, a volta às aulas com esses números da pandemia é diretamente uma
falta de responsabilidade dos governos, que só tem compromisso, como já colocamos aqui várias vezes, com empresas e empresários que estão protegidos dentro das suas mansões, que não pegam o transporte coletivo e que não vão se contaminar e morrer por Covid. Eles estão mandando a nossa classe trabalhadora para o sacrifício. É necessário reagir a isso, como disse Vanusa. Em Itapecerica houve uma luta, houve uma pressão sobre o governo que não permitiu as voltas às aulas no município. Aqui em Taboão nós não conseguimos. E pior, candidato nenhum quis discutir esse tema, porque se tem um debate, eu quero saber do candidato que quer construir uma Taboão melhor, se é a favor de voltar às aulas, aumentar o número de casos, matar mais pessoas aqui dentro do município. Entendeu? É isso que a gente tem que colocar. Então é bastante importante destacar que a nossa campanha eleitoral, felizmente, nós, candidatas, trabalhadoras, trabalhadores, setores revolucionários que estamos dentro do PSOL, começou com a campanha contra a volta às aulas. Em Manaus, nós vimos a volta às aulas aumentar drasticamente o número de contaminados e mortos por conta da reabertura das escolas, assim como está acontecendo aqui no estado já, principalmente relacionado à rede privada de educação. E no que diz respeito à questão da Covid, eu até anotei aqui para não esquecer, né? Nós precisamos fazer uma campanha na classe trabalhadora em defesa do SUS, verba pública para saúde classe trabalhadora, essa propaganda que a burguesia colocou, que plano de saúde vai garantir uma saúde melhor para nós. Não vai. Nem plano de saúde, nem previdência privada. Nós precisamos de saúde pública de qualidade. Todo o recurso público que tiver tem que ser investido no serviço público de saúde e no SUS. É investido em valorização das profissionais e dos profissionais. Porque essa pandemia também mostrou o limite em que trabalha os setores de ponta da saúde nos hospitais, nas emergências e urgências. É um absurdo a forma como trabalham médicos, médicas e principalmente o quadro da enfermagem. E ganha tão mal o quadro da enfermagem que, mais ou menos como professoras e professores, tem que ficar pingando de um plantão, de um hospital para outro, da rede privada para a rede pública, para poder sustentar a família. Isso é diretamente um absurdo. Os salários têm que ser valorizados imediatamente. Né? E, por último, eu só queria denunciar aqui que essa volta às aulas no Estado, voltando à volta às aulas, que aumenta o caso de Covid, que sobrecarrega o sistema público, que contamina as famílias, porque as crianças frequentando, os trabalhadores da educação frequentando, contaminam familiares, principalmente idosos, e já há uma pesquisa também da crise econômica anunciada, porque muitos idosos que morreram sustentavam suas famílias com as aposentadorias. Então, isso tudo pesa sobre a nossa classe. Dentro das escolas estaduais, estão funcionando as escolas cujas direções de escola querem mostrar serviço para o governador. Então, estão reabrindo a escola para aparecer e mostrar serviço. E aí, humilham diretamente, oprimem trabalhadoras e trabalhadores, obrigando-os a ir trabalhar. Muitas professoras e professores são mães de crianças pequenas, não tem com quem deixar as crianças e estão indo para a escola. E é por isso que a Maiara colocou, a Vanusa também colocou, nós, em Taboão, discutimos muito. No funcionalismo tem duas posições, concurso público para direção de escola e eleição. E nós achamos que não pode nem ser concurso público, não. Faz o concurso, tem um cargo, está tranquilo no seu cargo, o governo manda, ele obedece. Tem que ser eleição, porque é a comunidade escolar que vai decidir qual é a postura dessa diretora. Essas diretoras e esses diretores que estão reabrindo as escolas passaram por cima de decisão de conselhos que se reuniram, se posicionaram contra a volta às aulas e elas mesmo assim abriram as escolas. E está indo. A situação é tão ridícula que nós sabemos de situação em que vão 6 alunos na escola e tem 12 professores. A pergunta é, para que isso? E a última denúncia, estão ameaçando os alunos que não conseguiram acompanhar as atividades remotas por falta de computador, por falta de internet de banda larga ou um celular com capacidade de comportar os programas, estão ameaçando de retenção. Se não for para a escola, para essas atividades extracurriculares, serão reprovados. Então, assim, diretamente um absurdo, precisamos
defender o serviço público, educação, saúde, todos os demais serviços públicos, a valorização das profissionais e dos profissionais, acabar com esse sistema de livre nomeação e de autoridade do governo do Estado sobre esses gestores que oprimem, humilham trabalhadoras e trabalhadores, né? E preservar o serviço público com recursos públicos, acabando com a mamata das empresas privadas que parasitam e lucram com recursos e as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras. Perfeito. Gostaria de agradecer a Sandra e a Vanusa, né, por esse bate-papo. Vocês levantaram pontos bastante importantes em todos os blocos temáticos, né? Poderíamos fazer outras discussões, né, para abordar com mais profundidade cada um dos pontos. Então, essa discussão, né, ela segue, né, e é importante vocês terem levantado várias coisas, mas, sobretudo, a candidatura de vocês ser uma candidatura que está a serviço das lutas, que eu acho que é bastante importante nesse momento que a gente está vivendo, com tanto desmonte dos serviços públicos e ataques à classe trabalhadora. Então, saber que nós temos candidatas que representem a luta é bastante importante, mas a gente também tem que falar, né, da gente não cair e não ter esperanças, né, nessa democracia burguesa, da gente lutar de fato para a mudança radical desse mundo, né, e essa mudança radical sirva para a classe trabalhadora e não para um grupo minúsculo, né, como a Sandra colocou em algum momento, um grupo muito pequeno, né, de burgueses, né, da classe da classe capitalista, né. Então a gente tem que lutar para um mundo que seja radicalmente diferente desse e que nós sejamos livres de fato, né, contra a opressão e contra a exploração. Então agradeço aí a participação da Vanusa, da Sandra e até o próximo bate-papo.